a todos. Eu resolvi falar hoje sobre a escuta, escutar. Temos perdido essa faculdade, este dom de escutar a nós próprios, em primeiro lugar, aos outros, o mundo, a nos sinalizar permanentemente das maravilhas, milagres rotineiros que a gente não vê e não escuta. Escutar a nossa alma, tão pronta e tão sedenta, né, de se encantar com a vida. O Papa Francisco, numa das entrevistas longas e quase que derradeiras e que foram veiculadas, ele, em determinado momento, disse assim, que a experiência toda que ele acabou angariando, né, devido à função que ocupou durante mais de uma década, né, fez com que ele prestasse atenção no que era dito e naquilo que estava nas entrelinhas e não era dito formalmente, mas que também tinha muita importância. E ele disse assim, escutem mais, escutem mais. Foi a última entrevista que ele deu. Pela falta de escuta, a solidão humana vai se ampliando demais, né? Para quem lida com pessoas, é muito comum ouvir assim, ninguém me vê, ninguém me ouve, ninguém me percebe, ninguém realmente me conhece. Pela falta de escuta, muitas vezes a gente desiste de se expressar e de revelar aquilo que é importante. O nosso eu profundo está lá, disposto a exercer o seu dom de encantamento. Mas se a gente não escuta, muitas vezes esse encantamento fica guardado, silenciado, arquivado para uma outra oportunidade, né? Eu me lembro há muitos anos atrás, num trabalho de atendimento espiritual, num outro espaço, que foi o espaço formador do meu contato, né, com a doutrina espírita. Ao longo do tempo eu fui colocada para atender numa tarde que eu podia abrir no espaço de trabalho. E nunca mais me esqueci, quando cheguei já tinha uma moça sentada, esperando lá para conversar comigo. E realmente ela chegou e durante uma hora ela só falou. Eu não abri a boca. Mas quando terminou, ela falou assim, muito obrigada, você me ajudou muito. Falei, eu não disse uma palavra, né? Ela disse, a próxima semana eu posso vir novamente? Eu falei, pode sim, né? E realmente ela foi.
Só que algo me fez dizer assim: hoje nós não vamos conversar por palavras, nós vamos conversar de alma para alma. E nós nos sentamos naquela salinha, 2 banquinhos, uma diante da outra, nos demos as mãos e ficamos, eu acho que uns 40 minutos por aí, quietas, sem dizer nada. E aí, ela disse: muito obrigada, você me ajudou muito. Eu falei: você também me ajudou muito. O quanto há de um diálogo silencioso entre as pessoas e que nos salva, que nos cura. É uma ausculta, auscultar a alma. E isso é possível. É interessante que os nossos sentidos têm grande sabedoria, né? A gente tem 2 olhos para ver, 2 ouvidos para ouvir, 2 narinas para garantir a segurança de que a gente pode expirar e que novamente a gente vai continuar vivo, porque a aspiração, a gente vai inspirar novamente, né? O tato, que é um sentido distribuído pelo epitélio, que é o maior órgão, né, do nosso corpo, para tatear, sentir a vida, as porosidades da vida, sentir a maciez, sentir as temperaturas, né? A gente é tão dotado de tantas maneiras de escutar a vida, conversando conosco, de várias maneiras, né? E a boca, uma só, é capaz de se dividir em saborear e falar. O que na criação já está nos dizendo o seguinte, né? Você não precisa falar tanto. Saboreie a vida. O sabor tem a mesma raiz latina de saber, de sabedoria, né? E, no entanto, a gente fala tanto, né? Quantas vezes a gente vai sacrificando a nossa sensibilidade pela objetividade? O poeta já descreveu isso, né? A palavra rápida mata o amor. Olha a importância disso. O quanto nós somos cortantes muitas vezes, né? Então vai logo no assunto. Ou então assim, e eu tenho dito. A fala ativa, assertiva e muitas vezes imperativa, mandona. Muitas vezes refletindo a nossa insegurança enorme. Então eu já cheguei, me pronunciei e aconteci. Sem um espaço para deixar que seja escutada a nossa interioridade. Nosso maior dom de escuta está na nossa intuição. Ouvir a nossa intuição, né? Existe uma história meditativa, né, de um discípulo que foi procurar um grande mestre do Zen, né? E depois que ele encontrou aquele mestre no alto de uma daquelas montanhas tibetanas, né? Ele chegou e estava tão feliz que ele passou pelo menos umas 2 horas só contando como ele havia chegado lá.
e que ele tinha ido para aprender, porque ele estava em busca da sabedoria, né? Aí o mestre levantou-se, trouxe 2 xícaras e o chá, né? E começou a servir o chá, e o rapaz continuando a falar, e o mestre então, servindo o chá começou a se derramar da xícara, derramou para o chão, derramou na mesa, né? E aí, de repente, o rapaz falou: mestre, olha aqui, presta atenção, o chá está derramando inteiro. E aí ele disse: sabe o que é? É que você está que nem essa xícara. Eu não posso me derramar sobre você, porque você já está cheio de palavras, cheio de ideias pré-concebidas. Isso acontece conosco, a gente não abre espaço. Muitas vezes a gente só está na postura ativa em todo, e a gente não abre a entrega para uma passividade, para receber o que a vida está querendo nos dizer. A tagarelice mental, uma frase depois da outra frase, e em geral a mesma sequência de pensamento, que a gente não sai daquilo dia após dia, criando uma energia que aumenta a problematização e nos afasta da possibilidade de um espaço livre para que surja o eureka e a solução. Algumas coisas que eu vou dizer agora estão ligadas a 2 pessoas que foram muito importantes na minha vida. E uma delas eu conheci em 2004, justamente num dia 20 de maio. Não foi aqui no Brasil, foi lá na França. E mal eu sabia que eu estava encontrando uma alma irmã, uma alma gêmea. A gente esteve juntos durante uns 10 dias, e isso foi definidor e tão importante para as 2. Nunca mais nos vimos, ela já partiu para a espiritualidade. E, no entanto, foi de uma enorme sincronicidade, foi a vida falando e nós escutamos naquele momento. E os outros ensinamentos que serão mencionados aqui foram de um mestre que a vida me proporcionou, que também já partiu, era um psiquiatra norte-americano de origem nativa. E ele gostava de ser chamado de Black Horse, cavalo negro. Tá? E uma das coisas que ele ensinou para aquele grupo, quando estivemos com ele, e isso foi durante um ano inteiro de ensinamentos, né? Ele dizia que nós, no mundo ocidental, nós não nos permitimos escutar as lições da natureza. Que nós passamos distraídos, sem enxergar os milagres que nos chamam o tempo todo. Então, a primeira coisa que ele ensinou, toda vez que a gente precisar se orientar como um ser da Terra, é usar norte, sul, leste, oeste. Toda vez que a gente precisar de pureza, inocência, da criança em nós, que a gente precisar de esperança aberta e de inspiração, a gente se voltar
para o leste, onde o sol nasce. O leste é associado ao elemento ar, leveza, inspiração, e é associado à primavera, aquilo que está esperando para florescer em nós. Captar a energia do sol que está nascendo, nessa abertura inocente. Eu estou aqui como uma criança, a cada dia renascida. Cada dia eu nasço para essa esperança divina que o sol nascente está me sugerindo. Depois ele diz, quando a gente precisar de força, como se a gente fosse um jovem, aguerrido, às vezes até imprudente, corajoso, meio amalucado, para a gente se voltar para o norte, que é a energia do verão e a energia do fogo. E aquele grupo que estava aprendendo com ele começou a se maravilhar, e até hoje, quando a gente se comunica, diz, eu nunca mais esqueci, e eu capto dos quadrantes todos até hoje, e tem dado certo. Quando a gente precisar de equilíbrio, maturidade, capacidade de deixar as coisas irem, aquelas que precisam ir e fluírem, entregar, deixar ir o que não serve mais, lembrar como o outono faz, como as águas fazem. Isso está ligado ao oeste, ao crepúsculo. O crepúsculo tem a coragem de se deixar ir com o dia, na certeza que virá o alvorecer depois da noite das estrelas que estão chegando. É a natureza nos ensinando algo outonal que nós podemos exercer, liberar, entregar, ter a humildade de dizer, pode ir, pode ir. Eu estou me liberando, eu estou me desapegando. E finalmente a energia do sul. Se a gente estivesse vivendo no hemisfério norte, seria o contrário, norte-sul, né? Mas aqui no hemisfério sul, a energia do sul, que é a energia da velhice, da sabedoria, do olhar purificado, do inverno, meditativo, da quietude invernal. Tudo isso ele ensinou para um grupo de pessoas que nunca mais se esqueceram, principalmente por causa da simplicidade com que ele ensinava isso. E nos ensinava também a aquietar. Certa vez ele nos propôs uma noite, aquele grupo, e eram muitas pessoas, cada uma delas com uma pequena fogueirinha, que representava a própria alma de cada um. E aquela fogueira veio vindo, depois ela arrefeceu e ficaram só as brasas. E de vez em quando ele pedia que a gente assoprasse. Assoprava e flamejava novamente. Aí está uma ilustração figurativa do que é a nossa alma, para a gente perceber que ela arrefece, mas ela está lá e depois ela exubera novamente
se a gente acreditar e der um sopro de vida, né? E ele sempre dizia o quanto existe em nós de capacidade de escuta de alma a alma e de reconhecimento. E eu nunca mais me esqueci, numa das experiências, numa tarde de sábado, eram muitas pessoas e ele pediu que a gente se escolhesse em dupla. Então tinha gente que não era só de Ribeirão, era de vários outros lugares, né? E uma moça e eu nos escolhemos. A moça era de São Paulo, mas a gente não se conhecia, não sabíamos nem o nome uma da outra. E nos sentamos frente a frente, né? E ele diz, agora nós vamos exercitar a arte do diálogo, né? E todo mundo, bom, já pronto, o que eu vou perguntar, né? O que eu vou dizer, né? Ele falou, não, mas é sem palavras. E aí ficamos frente a frente, uma olhando para a outra. E a gente estava trabalhando a ideia da infância naquele fim de semana, né? A nossa criança sagrada. Quando deu o tempo, ele virou e falou assim, agora vocês podem se falar e cada uma vai dar um breve detalhe da criança da outra. Aí ele deu mais uns 5 minutos para a gente se olhar frente a frente. E aí ele falou assim, número 1 começa, o número 1 era ela. E aí ela virou e falou assim, uma bicicleta verde, fosforescente, que fazia pó, 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 pó. E aí eu dei muita risada, né? Porque eu fui filha única, né? E eu acho que o papai bem que queria ter um menininho, né? E ele, a primeira bicicleta que ele comprou para mim era verde, fosforescente e tinha um motorzinho, imagina, que fazia pó, pó, pó. Aí eu pedi, por favor, com o tempo, porque lógico, né? Virou um mico danado, né? Por favor, tira aquele motorzinho, né? Mas ela captou isso em mim. E depois, quando chegou o número 2, eu virei e falei assim, o barulho do mar. E ela tinha sido criada numa vila caiçara, na beira do mar. O mar tinha sido o grande cenário da infância dela. Então, o quanto existe em nós da capacidade de escutar o outro, de interpretar, de perceber. E muitas vezes a gente deixa de exercer isso com aqueles que são tão mais próximos da gente, aqueles que a gente escolheu para serem os companheiros estreitos da nossa vida, né? Muitas vezes a gente perde a capacidade da escuta e do diálogo essencial. Fala-se tanta coisa, tanta funcionalidade, tanta praticidade. Ou então, quantas vezes a gente dá a resposta tão rápida, ou a escuta muito rápida. Esquecemos de nos reconhecer no eu profundo, tentando se expressar mutuamente, né? Outra coisa importante, né, é a gente escutar o mundo, a experiência do mundo, né? De que forma a gente escuta o mundo? Prestando atenção em alguns detalhes, né? Uma vez, também na França, meu filho morou
num primeiro momento, numa cidade chamada Bourges. Bourges é a cidade chamada Cidade do Coração da França, bem no centro da França. Ele não mora mais lá, ele mora em outra cidade, mora em Dijon hoje. Ele é médico, mas em Bourges ele teve que ficar 1 ano no hospital público lá para poder abrir o próprio serviço dele. E em Bourges tem uma catedral que é chamada Catedral do Coração da França, do centro da França. É chamada Catedral de Saint-Estève, Saint-Étienne. E é uma catedral construída pelo mesmo arquiteto que construiu Notre Dame. Ela foi construída na mesma época, é gótica também, só que ela é 3 vezes maior do que Notre Dame. Ela é qualquer lugar que você vá, naquele vale, ela está lá no alto e todo mundo enxerga, né? E essa catedral foi muito importante na época em que a França foi ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Mas eu não sabia do detalhe. E a minha neta fez a primeira comunhão, a mais velha, e a terceira foi batizada no mesmo dia naquela catedral. E depois teve um almocinho em casa, tudo, e o padre foi. E aí eu comecei a conversar com ele, e eu disse, me chamou muito a atenção um jardim todo florido que tem num dos lados da catedral. Do outro lado não tem jardim florido, né? Por quê? Aí ele deu risada e virou e falou assim, porque aquele jardim é simbólico. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma senhora, uma mulher, né? Depois ela ficou bem velhinha, mas ela manteve a tradição. Ela vinha todo dia e plantava flores, porque ela dizia que quando o marido voltasse da guerra, seria o lugar do reencontro deles. E quando ela contou isso para outras mulheres também começaram a fazer aquilo. E virou uma tradição. Todo mundo que se casa em Bourges, todo ano vai naquele jardim para renovar os votos do casamento, né? A gente perceber que há coisas que estão ali prontas chamando a nossa atenção, esperando apenas que a gente as veja e que a gente escute o sentido de alma que está depositado em todas as coisas, né? Escutar a vida, né? Escutar a nossa criança interior, aquela da bicicleta verde que fazia pó, pó, pó. Aquela que trazia consigo as maresias e o barulho do mar. Né? Quantos de nós não tem uma fotografia lá, um porta-retrato da própria criança para olhar todo dia e dizer, ó, pode deixar, viu, que hoje eu vou te levar para o melhor dia que eu consegui te produzir. Hoje nós somos os adultos responsáveis pela nossa criança sagrada, portadora de esperança aberta. Escutar o adulto em nós, que muitas vezes quer dançar na sala, ou que tem a vontade de ir lá e pedir um sorvete desse tamanho e colocar uma porção de coisa colorida. Não, imagina, não fica bem. Mas o adulto está lá pedindo para dizer eu te amo, ou para dizer eu já não consigo te amar da maneira que já amei.
que podemos fazer com isso? Esse adulto precisa ser ouvido, e ele é criativo, porque ele traz consigo, de um lado, a praticidade que garante a vida, mas do outro lado ele traz o sonho. Se não houvesse sonho, não teria havido um Charles Chaplin e um Carlitos. Não teria havido Einstein e a relatividade. Escutar os nossos sonhos, né? E mais do que isso, escutar Deus. Cantando isso, a Monique, o nome dela era Monique, né? Essa amiga francesa, amada, ela disse assim: hoje nós vamos sair para escutar Deus. E me levou numa falésia, numa cidade pertinho de Marsella, bem na frente do Mediterrâneo. Ela falou assim: essa falésia, veja como ela é assim, meio de revestrez, né? E ela permite que o vento mistral que vem do continente para o Mediterrâneo, e o Mediterrâneo depois devolve para o continente, que esse vento cante. Vai ter um momento na tarde, nós vamos almoçar e vamos voltar. Você vai ver que isso aqui vai estar cantante. E realmente, o vento assobiava, mas era um ruído de seda, sabe? Naquele paredão de areia solidificada, naquelas falésias, à beira do Mediterrâneo, né? Da mesma forma que na casa dela, que ficava na frente do Mediterrâneo, tinha uma pequena ilha. Ela falou: sabe que ilha? Aquele castelinho que tem lá, né? Aquele castelo é o Chateau d'If. Aí eu parei, né? Porque eu tinha lido na mocidade, né, sobre o homem da máscara de ferro, né? Guardado lá no Chateau d'If, né? E ela disse: toda vez que eu olho para lá, eu fico imaginando os prisioneiros naquela prisão chamando por socorro. É tão importante a gente escutar a vida, escutar as lições de humanidade que a vida vai nos trazendo, né? Mais do que isso, né? A gente poder, de alguma forma, lembrar que estamos aqui para ampliar nossa capacidade de decodificar a existência. A nossa alma quer que nós ampliemos o nosso alcance. Nós não viemos aqui para coisa pouca. Nós não viemos aqui para nos fechar, para nos blindar, para fingir que não escutamos, que não vemos, que não saboreamos, que não sentimos os odores e os sabores da vida, né? Existe uma cidade que ela me levou, uma cidade medieval chamada Castellet. Era uma fortaleza, na realidade. Nós chegamos lá no final de tarde. E ela virou e falou assim: você vai ver uma visão medieval, que é o vale. E ela me levou numa janela, assim, bem rústica, de pedra mesmo, que era uma fortaleza. Na hora que eu me debrucei, eu fiquei imaginando o que aquelas pessoas, ao longo de séculos e séculos e séculos,
tantas passaram por lá, devem ter sentido, pensado o que elas amaram, o que elas tiveram medo. As esperanças. E o quanto é magnífico a gente estar numa vida como uma janela para ver o mundo. A nossa vida é um portal aberto, é uma janela imensa. Que a gente possa reverenciar isso. Que hoje, saindo daqui, amanhã, ao nascer do dia, a gente possa recepcionar o sol que está nascendo, a claridade, depois nos curvar poeticamente ao crepúsculo, em Ribeirão é lindo o entardecer, e perceber que tudo isso são sinais de Deus conversando conosco, nos dizendo: preparei para você uma paisagem linda. Você vem? Ou então dizendo: você não veio e você não viu. O novo Papa, Leão XIV, o Papa Léo, né? Enquanto o antigo disse: escutem mais, ele disse: escutem sem medo. Que a gente não tenha medo de vivenciar plenamente as nossas questões e a nossa vida. Para isso que viemos. E para responder a grande pergunta que a nossa alma nos faz: o que suscita amor em você? Amor, até o Evangelho hoje diz isso, da caridade, da benevolência, da amorosidade. Amor é a palavra essencial para ser escutada. Amor é a palavra guia. Vem comigo. Exatamente isso que eu pensei em dizer hoje, nesse momento. Estejamos perceptivos, escutemos a nossa alma. Graças a Deus.